Análise e balanceamento da carteira. Então, vocês vão dividir todo o seu patrimônio, tanto de investimentos como físico. Eu tenho 2, 3, 4 imóveis. Coloca tudo em duas grandes partes, com subdivisões e porcentagens para cada alocação e tipo de ativo. Então, o que a gente tem? A gente tem o risco crescimento, em torno de 60%, que são os ativos de renda variável com volatilidade e risco. E a gente tem a parte de segurança. O que é a parte de segurança? São ativos seguros, títulos de renda fixa, saldo em caixa, dólar físico, títulos do tesouro, imóveis e casa própria. Então, o que acontece? A gente tem que pegar esse total de risco, crescimento e cuidar para não exceder 60% do total. E é natural que ao longo do tempo nós termos baixas aí de 40% a 60% devido à volatilidade e os ciclos de mercados. Porém, não importa quão atraente pode ser o retorno hoje de um investimento em um negócio, sempre coloque uma parte das suas conquistas na parte de segurança. Então, o que acontece? Chegou a 70% o risco crescimento e ficou em 30% a parte de segurança, eu vou tirar 10% dessa parte de risco crescimento e vou mandar para a parte de volta de segurança. Nunca coloque todo o seu dinheiro na parte de risco e crescimento. Então, para definir as porcentagens que vão compor a sua carteira entre risco e segurança, você deve considerar o seu estágio na vida, sua tolerância ao risco e sua liquidez disponível. Esse é um exemplo, 60%, 40% e 40%, 60% e 40%. É o que eu uso na minha carteira, sempre usei e funciona muito bem. Às vezes dói um pouco, porque tu está com uma ação, um rendimento muito alto no investimento, e a gente tem que tirar ele daquela ação, daquele FI, que está com rendimento muito alto, e botar lá na renda fixa, que rende 5, 6 vezes menos. Porém, a gente ganha na segurança, e no longo prazo isso realmente funciona. Então, as regras de rebalanceamento, elas não garantem que você vai ganhar sempre, mas significa que você vai ganhar com mais frequência e sempre proteger o capital ganho, porque não adianta ganhar em renda variável e não realizar o lucro. Vai perder, pode oscilar, vai perder, vai diminuir. Então, em renda variável é muito comum ganhar muito e logo perder esse suposto ganho não realizado. Então, tem que cuidar, porque é triste ver um ativo de renda variável que rende bastante para comprar outros de renda fixa que rendem bem menos. É bem chato isso, mas a gente tem que fazer isso para proteger esse capital conquistado, esse capital ganho da renda variável e botar lá nessa parte de segurança. Então isso, no longo prazo, aumenta nossas probabilidades de êxito e são elas que, ao longo do tempo, determinam o nosso sucesso ou fracasso na nossa vida como investidor. Então eu aconselho fazer isso 1 ou 2 vezes ao ano. O ideal é fazer 1 vez por ano. Vai lá, soma tudo, vê quanto é que deu as porcentagens e executa alguma coisa. Aqui eu tenho um exemplo de uma compra de um ETF. Lá no início do treinamento eu sempre falei, nunca comprem tudo de uma vez. Isso serve para renda fixa, CDB, debênture, ações, FIs. Nunca comprem tudo. Quer comprar 5 mil no ativo? Divide. Compra ao longo de 3, 4 meses. Divide esse valor. Tenha um planejamento. Então a pergunta que eu faço aqui, qual é o mais rentável ao longo de 5 anos? Esse em azul que só subiu? Ou o outro que caiu, ficou de lado, subiu e desceu? O que vocês acham? Então o exemplo 1 aí, a gente tem uma compra de um ETF, pode ser um ETF de criptomoeda, de dólar, de ouro, qualquer coisa, durante 5 anos. Então todos os meses tu vai lá e compra um. No primeiro, o mercado está em R$100 no primeiro ano e tu foi comprou um por mês. Depois caiu para 60 no ano seguinte, tu continuou comprando, tu comprou mais 12 a 60. Terceiro ano ficou em 60, tu comprou mais 12. Depois disparou para 140, tu continuou comprando, comprou todos os meses a 140. E depois caiu de novo para 100, tu comprou mais 12 a 100.
No segundo exemplo, que é o que todo mundo gosta, fica todo mundo eufórico quando está subindo, fica animado quando está subindo, tá crescendo minha carteira, vou comprar mais, vou comprar mais, vou comprar mais. Daí começa a cair, é um ativo bom, para de comprar porque fica triste, desvalorizou a carteira. Mas não, pessoal, tem que pensar exatamente o contrário. Então esse segundo exemplo, ó, a compra de um ETF, todos os meses durante 5 anos, estava em 100, comprou 12, estava em 110, comprou 12, estava em 120, comprou 12 nesse ano, depois 130, 140. Por incrível que pareça, o mais rentável é o primeiro exemplo, que é o que caiu. Ó. A gente pode ver que a gente tem aqui, deixa eu botar a caneta aqui. Ó. Então o que acontece? Ó? Esse aqui ele só subiu, é o exemplo 2. E esse que caiu, ficou de lado, subiu e desceu, é o exemplo 1. E no exemplo 1, ó, a gente comprou 60 cotas com preço médio de R$ 92,00 cada cota, a um custo de 5.520. E esse segundo exemplo que só subiu e também continuou comprando, ó, foram as mesmas 60 cotas, só que no preço médio elas custaram 120 cada um. Então aqui a gente teve bem mais lucro e esse gráfico é para mostrar isso, porque as pessoas não querem comprar quando o preço do ativo está caindo, e é justamente o contrário, tem que pensar de forma diferente no mercado financeiro. Beleza? É isso. Então aqui tem mais uns lembretes para a gente finalizar, algumas coisas importantes. Então vamos lá. Diversificar ao longo das classes de ativos, dos mercados e do tempo, sempre. Não hesitar para entrar no mercado, tentando ter um timing perfeito para entrada e saída. Em vez disso, use a média de entrada e volatilidade dos mercados a seu favor, fornecendo oportunidades para adquirir investimentos mais baratos quando o mercado estiver em queda. Essa técnica aumentará o valor do seu portfólio quando os mercados voltarem a subir. Então, tu tem lá um ativo bom, ele começou a cair, tua carteira ficou negativa, tu continua comprando ele. Por quê? Porque tu fez um planejamento, comprar um pouco por semana, um pouco por mês, então tu tem capital para fazer isso. É diferente de quem compra tudo lá no topo, depois não tem mais dinheiro para continuar comprando, daí vira torcedor. Ou compra lá em cima e vende lá embaixo, perdendo dinheiro. Sempre escolher boas empresas para ser sócio, sempre. Escolham boas empresas. Primeiro análise fundamentalista, depois análise técnica para ver a melhor hora de começar a entrar naquele ativo. Usar o rebalanceamento a seu favor para maximizar os retornos e minimizar as perdas ao longo do tempo, porque elas vão ocorrer, não tem como. Renda variável é renda variável, ela varia, já vem do nome. O mercado tem ciclos de alta e de baixa. Temos que nos beneficiar deles. Melhores oportunidades vêm em tempos de maior pessimismo. Não é quando está todo mundo eufórico que se ganha dinheiro. É quando está todo mundo pessimista. Exatamente o contrário. Então a gente tem que ser medroso quando os outros são gananciosos e ser gananciosos quando os outros estiverem com medo. A gente tem que fazer diferente. É isso que o dinheiro esperto no mercado faz. Os mercados sempre revertem para a média. Isso significa que o que sobe vai descer e o que desceu vai ter que subir uma hora. O mercado é um elástico, por isso que a gente usa aquelas médias móveis, que a gente vai ver mais adiante. Então, nunca olhe somente a rentabilidade de um ativo ou a rentabilidade passada dele, sem incluir os riscos, retornos e proteções associadas a cada classe de investimento. Então isso é muito importante. E aqui a gente tem um gráfico do que acontece no mercado. Ó. Aqui em cima está todo mundo ganancioso, todo mundo falando, compra Petro, vai explodir, pré-sal, compra. Só que aqui, pessoal, o dinheiro esperto já está executando, realizando o lucro dessa subida. Aí o preço cai. E daí as pessoas ficam com medo, perderam 50%, 60%, 40% do capital, vende. Depois quando sobe de novo ela fica eufórica, compra de novo. Não façam isso e vão repetir isso até a falência, até ficar sem dinheiro. Então o que acontece? A maioria dos investidores fica preso a um tipo de mentalidade de rebanho, que o faz perseguir os vencedores e fugir dos perdedores. É da natureza humana seguir a multidão, fazer o que os outros estão fazendo, seguir a comunidade, fazer tudo igual e não querer deixar passar nada do que os outros estão fazendo. As emoções começam a controlar e é nessas horas que são feitas coisas estúpidas.
Tendemos a colocar dinheiro no mercado e retirá-lo exatamente na hora errada. E não é fácil isso. Por quê? Porque mexe com aquela coisa do dinheiro. O dinheiro torna para a gente as coisas mais emocionais. Então a gente tem que tirar isso, tem que ser racional no mercado. Eu sei, é fácil falar, mas então, tem que começar a treinar para fazer isso, tem que pensar diferente. Se querem ter sucesso no mercado financeiro, tem que pensar diferente. O dinheiro, pessoal, não nasce no mercado financeiro. Vou contar um segredo para vocês. O dinheiro só troca de mão. Então, para uma pessoa ganhar, outra pessoa tem que perder. Então, se eu ganhei um grande dinheiro em índice, em dólar, em ações, esse dinheiro saiu de alguém. O dinheiro do mercado financeiro ele não nasce, ele só troca de mão. Tá bom? Com a inflação, os preços começam a subir. E com os preços mais altos, as empresas têm a oportunidade de ganhar mais dinheiro. E as crescentes receitas significam crescimento nos preços das ações, que implicitamente trazem maiores rendimentos das empresas em dividendos. Então, isso é muito importante para os ciclos de mercado. Com os títulos do Tesouro Direto, acontece o inverso. Se tivermos uma época de deflação, que é acompanhada pela queda das taxas de juros, os preços dos títulos vão subir. Com os FIs, se os juros da economia caem, as cotas sobem em grande exuberância. Sobe, fica uma loucura. Se os juros sobem, as cotas despencam, que é o que está acontecendo hoje atualmente. A taxa Selic está subindo, as cotas dos fundos imobiliários começam a cair. Então, o que são os FIs? Eles são fundos de investimentos imobiliários, só que eles são negociados em bolsa como uma renda fixa. Daí tem a volatilidade da renda variável, né? A oferta e demanda, sendo que esses na grande maioria são imóveis. Então, tem que ficar antenado nisso também. Lembrando que fundos imobiliários é um investimento de longuíssimo prazo. É que nem tu comprar um imóvel. São anos. 3, 5, 10 anos. Nunca siga dicas quentes de empresas, assessores, research, amigos para comprar ou vender ativos. Você nunca sabe o real motivo que motivou a entrada no papel para aquela pessoa ou para quem está indicando o que aconteceu. Então, mesmo sabendo o porquê de ser sócio dessa empresa, precisa também saber a hora de sair fora. Essa pessoa vai te dizer o porquê que ela entrou, por que está entrando, quais são os critérios. Os critérios acabaram, ela vai te avisar? Então. E outra, pessoal, não subestimem suas habilidades para antecipar o futuro. Não há como antecipar o futuro, menos ainda com precisão. Então ninguém tem bola de cristal, nenhum assessor, nenhuma research, nem a XP, nem a Modal, nem os melhores analistas técnicos. Ninguém tem bola de cristal, ninguém consegue adivinhar o futuro. As pessoas elas dão dicas do que pode acontecer, muitas vezes acertam, assim, aquele cara ele sempre acerta. Tá, beleza, vamos lá. Quantas indicações ele deu? De todas as indicações que ele deu, quantas realmente aconteceram? Ele deu 20, uma aconteceu. Claro, essa uma que aconteceu, eles vão fazer um alarme na mídia, ele mesmo vai fazer, viu, acertei. Eu também, se eu fizer uma análise aí para o Ibovespa para o próximo mês, uma análise de alto, uma análise de baixo, uma análise de lado, eu vou acertar uma delas. Então, não tem bola de cristal. Pessoal, e repetindo, no mercado financeiro, para uma pessoa ganhar, outra pessoa tem que perder. Simples assim. Não se esqueçam disso. O dinheiro não nasce, ele só troca de mão. E para finalizar, sorte, pessoal, o que é sorte? Sorte é a junção da preparação com a oportunidade.